então, todos. É um prazer estar aqui, obrigada à organização. Espero que vocês gostem. Vou falar um pouco sobre Android em 2024. Algumas das novidades aí que eu pude ver no Google I/O esse ano. Vou me apresentar rapidinho. Então, meu nome é Angélica de Oliveira. Eu trabalho com desenvolvimento mobile, Android especificamente, há 12 anos. Essa foto está um pouquinho desatualizada. Eu estava no Google I/O, eu trabalhava no Spotify, mas faz 15 dias que comecei a trabalhar na Amazon. E eu gosto também de estar falando em eventos, conferências, e através desse trabalho voluntário que eu faço em palestras, eu consegui um reconhecimento da Google como expert na tecnologia Android. Quem aí conhece esse programa Google Developer Experts? Legal, algumas pessoas conhecem, mas para quem não conhece, basicamente é um programa em que o Google ele reconhece pessoas que sabem da tecnologia e compartilham conhecimento das tecnologias Google. E através desse reconhecimento a gente consegue ter mais impacto, levar conhecimento para mais pessoas, para diferentes eventos. Também tem a oportunidade de estar presencialmente em eventos Google, como o Google I/O esse ano lá na Califórnia, foi bem bacana. E para quem quiser saber mais, também vou estar aqui depois, vocês podem perguntar. E para eu também direcionar a palestra no decorrer dela, quem aqui já desenvolveu ou está desenvolvendo mobile Android? Tá, algumas pessoas. Vou tentar, a palestra não é só para quem desenvolve mobile, também pode ser para quem utiliza ou quem tem interesse na área. Então, fiquem tranquilos que não vai ter um monte de código, vai ter um pouquinho de código, mas eu vou tentar ser breve para não ser muito maçante também. E sobre o que a gente vai falar. Primeiro eu vou dar uma introdução do porquê estamos falando sobre Android em 2024. Depois vou entrar um pouco sobre as novidades do Android 15, que é a nova versão. E aí as novidades do Jetpack Compose, que é uma forma de se fazer UI, ou design de telas no Android. E aí também novidades no Android Studio, que é a plataforma que a gente utiliza para desenvolver aplicativos Android. Depois um pouquinho sobre desenvolvimento em Kotlin multiplataforma, porque o Kotlin, que é a linguagem que a gente usa para desenvolver Android, já pode ser utilizada para compartilhar código para diferentes plataformas. E isso foi algo que veio forte assim, no Google I/O. E aí vou fechar isso falando sobre o quanto que a plataforma Android ela está em constante evolução. Então, o impacto do ecossistema Android. Será que a gente deveria estar falando sobre Android em 2024, quando todo mundo fala sobre AI, sobre o ChatGPT? Parece que é uma tecnologia que está um pouco distante, que está já estabilizada, né, no mercado. Mas, se a gente olha o mercado mundial de smartphones, hoje existem cerca de 3,9 bilhões de usuários ativos Android no mundo. E em termos de usuários globais, a gente tem 70% da base de usuários é Android. Lógico que a grande maioria, se a gente olhar países em desenvolvimento como o Brasil, a gente tem ainda mais do que 70%. Mas, olhando o mercado global, é uma presença bem forte. E é uma presença que vem crescendo com o tempo. Se a gente olhar dados desde 2012, só vem crescendo. Então, não é algo que ainda chegou num patamar que não está crescendo mais. E, de 2024, a gente está em 3,9 bilhões. A estimativa é que, em 2025, a gente tenha mais de 4 bilhões de usuários Android ativos no mundo. Então, sim, é uma plataforma de impacto. Sim, temos que falar, temos que estudar,
tem bastante oportunidade e é por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. E além disso, hoje em dia, cada vez mais form factors, eles são disponíveis para os usuários. Então, não apenas os smartphones, né? A gente já tem relógios, a gente tem smartphones dobráveis, a gente tem tablets, a gente tem Android na TV, Android no carro. Então, são diversas formas de utilizar Android, o que expande ainda mais o alcance dessa plataforma. E falando sobre as novidades da nova versão do Android, aqui para quem utiliza, para quem quer saber um pouquinho mais das novidades da nova versão, que é a Android 15, o foco vem sendo bem em segurança, em privacidade e em melhorias da experiência. Então, é lógico que eu não vou falar sobre todas as novidades do Android, eu poderia ter uma palestra falando apenas das novidades do Android 15, mas eu trouxe algumas das que eu achei mais relevantes, assim. Primeiro, sobre o Private Space, que foca em privacidade mesmo. Então, seria uma camada a mais de segurança para os seus aplicativos. Pense que para você desbloquear o seu aparelho, você usa alguma autenticação. Então, o Private Space seria um espaço em que você colocaria alguns aplicativos e ele vai ter uma autenticação a mais. Você não vai conseguir acessar, se alguém, por algum acaso, pegar o seu celular e ele estiver desbloqueado, esses aplicativos não vão ser acessados sem autenticação extra. E isso é uma segurança a mais para a gente. Além disso, outro item de segurança que eu achei interessante foi a possibilidade da gente detectar que a tela está sendo gravada. Então, pensa que você está num aplicativo de banco, por exemplo, que tem dados sensíveis, né? Você não gostaria que algum aplicativo em background gravasse a sua tela e obtesse os seus dados sensíveis. A partir do Android 15, os aplicativos, isso não é por default no app, no sistema operacional, os aplicativos eles podem detectar. Aí aqui eu tenho um pouquinho de código, não vou explicar linha a linha para vocês, mas é um código em Kotlin, no qual o próprio aplicativo ele consegue ter a detecção do estado da tela, em que se a tela estiver sendo gravada, o aplicativo ele pode tomar uma ação. Tipo, sua tela está sendo gravada, pare imediatamente, ou você não pode continuar porque a sua tela está sendo gravada, algo do tipo. E isso serve para dados sensíveis. Multitarefa, aí uma melhoria em experiência. Então, falando sobre devices dobráveis ou tablets, é possível que a gente, e é comum, eu tenho um device dobrável, que você consiga abrir mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Só que você precisa, muitas vezes, fazer essa configuração de abrir ao mesmo tempo. Toda vez que você abre os aplicativos, você tem que arrastar eles ali para poder usá-los. No Android 15, você pode salvar essa configuração, de forma que sempre que você abra, os dois vão abrir juntos. Então, aqui no exemplo é o Google Slides com Google Drive. Então, ele está salvando a configuração e ele vai ficar ali na home, de forma que ele pode facilmente acessar os dois abertos ao mesmo tempo. E para quem quer saber mais também sobre multitarefa ou sobre construir aplicativos mais adaptáveis a diferentes tamanhos de tela, tem algumas sessões do Google I/O que são específicas somente sobre isso. E eu recomendo assistir. Outro item que já veio de versões anteriores, mas a partir do Android 15 é a forma de navegação padrão do sistema operacional, é o Predictive Back. Basicamente, no Android, a gente comumente tinha um botão físico para voltar para telas anteriores. No Predictive Back não existe mais esse botão, a gente usa gestos para voltar. E, além disso, ele é preditivo,
porque você pode arrastar e dar um back sem querer, mas na verdade você consegue ver antes dessa ação acontecer e desfazer rapidamente e não voltar para a tela anterior. Por isso é o predictive back. E eu trouxe isso porque é algo importante que, dependendo do aplicativo, se é um aplicativo que precisa das bordas, das extremidades da tela, ele pode impactar. Então é algo que precisa ser testado, já que agora vai ser padrão para o sistema operacional. E falando sobre testar, né, a timeline do Android 15 está aqui. A gente já está em julho, então a gente está bem próximo da release final. A gente sabe que a disponibilização da nova versão do Android, às vezes, não é tão rápida, mas eu tenho visto que está melhorando, assim, principalmente pensando sobre as fabricantes mais grandes, e os celulares que são mais top de linha, eles tendem a receber as atualizações mais rápidas. Então, pensando que a release final para os usuários já está em breve, acredito que é com certeza um momento em que os aplicativos eles precisam ser validados para a nova versão. E agora, parando um pouco sobre o Android 15, mas falando sobre a nova forma de construir UI no Android, eu trouxe algumas partes mais específicas e mais técnicas, mas vou tentar ser mais generalista também. Então, quando você está desenvolvendo uma tela com o Jetpack Compose, essa nova API, ela vem de forma que as animações elas sejam feitas de forma mais fluida. Então, pensa nessa tela aí que a gente tem uma lista de itens e vai para a tela de detalhes. É como se os elementos eles fossem compartilhados entre diferentes telas. E isso vai ser possível através de uma API bem simples do Jetpack Compose. Então, é algo que, se a gente for pensar da forma tradicional, demoraria e seria um código bem complexo. A ideia é que seja bem simples e melhore a experiência do usuário. Outro item de fluidez e melhoria na experiência é ter animações quando você remove, adiciona ou altera alguma lista no Android. Então, através desse modifier Animate Item, você consegue ter essa animação de forma bem simples e melhora aí a experiência do usuário sem ter que fazer códigos mirabolantes para conseguir isso. Outro ponto que eu trouxe foi o layout de fluxo contextual. Então, a ideia é quando você mostra algum design que tem uma diversa quantidade de itens, mas que esses itens não cabem na tela, você precisa dar o contexto para o usuário que existem mais itens. Ele vai vir de uma forma bem simples, com Contextual Flow Row ou Contextual Flow Column. Um para linhas e outro para colunas. E aqui eu trouxe um códigozinho um pouquinho mais complexo, mas a ideia é que você tenha um Overflow Indicator, que é o que está ali no meio, e é ele que vai te indicar quantos itens ainda tem para ser exibidos. E se o usuário clica nesse item, a ação que está sendo feita ali é que mais uma linha vai ser adicionada naquele layout e mais itens vão ser exibidos, basicamente. E agora entrando nas novidades do Android Studio do Google I/O. Então, Google I/O 2024 foi falado muito sobre Gemini, Generative AI, que é o assunto que está bombando, né, em tecnologia hoje em dia. E dentro do Android não é diferente. A gente já tem possibilidade de usar o Gemini no desenvolvimento Android, mas além de usar nos aplicativos, a gente também pode usar para desenvolver aplicativos. E essa é a ideia, o que veio aí no Android Studio. Então, aqui tem uma demo bem rapidinha, que está no próprio site do androiddeveloper.com.
mas a ideia é que você tenha o prompt do Gemini integrado ao Android Studio. Então, se você está começando a desenvolver, você nunca fez um aplicativo, com certeza é muito útil, porque você consegue, através desse prompt, fazer perguntas e ele vai te ajudar a fazer do zero um aplicativo. Já testei e tenho certeza que é muito útil mesmo. Com certeza é importante, eu frisei ali, verificar sempre e testar, né, um aplicativo antes de colocar em produção. Se é um código gerado por AI, não só código por AI, mas código que a gente gera também, temos que testar. Mas não confiar cegamente, né? A gente tem que sempre ser crítico quando utiliza AI para tudo. E algo interessante que vem melhorando na utilização dessas ferramentas é que a questão da privacidade também está sendo levada em conta. Então, o Gemini, ele por padrão, ele não acessa o código do seu projeto. Mas ele pode acessar se você quiser, se você optar por deixar ele acessar. Basicamente, se ele não acessa, algumas funcionalidades não vão funcionar da melhor forma. O Android Studio, por exemplo, ele tem um autocomplete por padrão. Mas se você deixa o Gemini acessar o contexto do seu código, ele vai ter um autocomplete inteligente, que vai ser, né, ali turbinado pelo AI. Mas com isso você dá o contexto do seu código para o Gemini. Isso não é sempre que a gente consegue fazer, principalmente se a gente fala sobre trabalho proprietário, quando a gente está trabalhando em uma empresa, não é sempre que a gente pode. Então a gente pode optar por não utilizar isso também. Mas se a gente optar por utilizar, a gente também consegue proteger determinados arquivos. Vamos supor que eu tenho um arquivo que tem chaves, não quero que o Gemini acesse esses arquivos, não faz sentido para mim. Tem um arquivo que, não sei se dá para ler, é .ai exclude. Basicamente seria o nosso gitignore, né, que é onde a gente não adiciona os arquivos para o commit, mas seriam arquivos que não seriam acessados pelo Gemini, mesmo que você dê o acesso ao contexto do projeto para ele. E isso foi o que eu trouxe basicamente no Android Studio. Com certeza tem mais itens, mas resolvi trazer assim, um compilado geral para que vocês tenham também um contexto geral de como está a plataforma. E o Kotlin multiplataforma é algo que eu acho bem relevante, porque é algo que já surgiu há um bom tempo, até, já está sendo usado em produção, mas foi nesse ano, no Google I/O de 2024, que no Keynote, né, a Maru, que é a diretora de produto do Google, ela oficializou mesmo o Kotlin multiplataforma como uma tecnologia padrão de compartilhamento de código entre Android, iOS, é possível com código de servidor também, e web, front-end. É lógico que a gente não precisa, quando utilizar, usar para tudo, usar para o que faz sentido, né, para o projeto, mas essa oficialização, além de dar força para a tecnologia, trouxe outros benefícios. Por exemplo, hoje em dia, se vocês entrarem na documentação do Android para ver uma classe Jetpack Compose, você consegue ver se aquela classe está disponível apenas para Android, ou se ela é common, ou seja, ela pode ser disponibilizada em diferentes plataformas. A própria documentação, então, do Android, do Kotlin, já está suportando, né, o Kotlin multiplataforma de forma mais fluida. E a ideia com o Kotlin multiplataforma, diferente de outras tecnologias em que o mesmo código gera apps para plataformas diferentes, a ideia é que parte do código seja compartilhada. Então, pensa que o que foi oficializado pelo Google é a parte de lógicas de negócio.
Pensa que você tem um aplicativo que faz uma requisição back-end, trata essa requisição e mostra algo para o usuário. A parte em que você faz a requisição, trata e devolve para a UI é uma parte de lógica de negócio que você poderia compartilhar para diferentes apps que podem ter diferentes UIs para plataformas distintas. Porque nem sempre você quer que um aplicativo Android ele seja exatamente da mesma forma de um aplicativo iOS. Porque existem algumas especificidades de cada plataforma que muitas vezes facilitam até para o usuário se elas respeitem, né, a forma de usabilidade daquela plataforma. Então a ideia é compartilhar a lógica de negócio. Ter menos duplicidade de código, conseguir ser mais rápido, talvez, o desenvolvimento. E é isso. E eles trouxeram também no Google I/O que no Google Workspace eles já estão usando o Kotlin multiplataforma. Então, o Google Docs, por exemplo, foi o primeiro app que eles fizeram e já está em produção, utilizando o código Kotlin multiplataforma na fase de lógica de negócio. Esse foi o pioneiro, mas a ideia é que todos os aplicativos dessa família eles utilizem essa linguagem. Então, isso também mostra um pouco da força do Kotlin aí como linguagem e flexibilidade. E eles já notaram uma melhoria de produtividade e de qualidade nos aplicativos que eles estão utilizando. Aqui eu trouxe alguns exemplos do site JetBrains, de empresas que já utilizam também o Kotlin multiplataforma em produção. Então, é também para trazer que o Kotlin multiplataforma já está sendo usado em produção e também em alta escala. Então, não é mais uma tecnologia que precisa ser provada, né? É uma tecnologia que, se serve para o projeto que a gente está trabalhando, ela já está testada e utilizada em produção. E para quem desenvolve Android ou pensa em desenvolver um aplicativo, para utilizar o Kotlin multiplataforma, eu diria que o primeiro passo é pensar em modularizar um aplicativo. A modularização já é algo no desenvolvimento mobile bem estabilizado, mas nem todos os apps são modularizados. Mas para utilizar essa tecnologia, você precisa no mínimo ter um módulo que vai ser compartilhado. Ele pode estar no mesmo repositório ou pode estar no repositório diferente, depende da escolha da equipe, dos recursos disponíveis também. Mas o primeiro passo, com certeza, seria modularizar o aplicativo. E para fechar, então, eu trouxe algumas novidades do Android. Falei um pouco da relevância da plataforma, que é uma plataforma relevante e importante no mundo todo. Mas para quem está começando e está avaliando possibilidades, pense que é uma tecnologia que já está estabilizada, mas que novas APIs e novidades elas continuam acontecendo, assim como em diversas áreas aí de tecnologia. Tem uma comunidade Android vibrante, sempre tem um evento, uma conferência aqui e ali, a gente pode continuar aprendendo. É um assunto que vem forte sempre no Google I/O também. E existem muitas oportunidades, existem muitos aplicativos feitos, existem muitos aplicativos ainda por fazer, então é uma área que tem bastante oportunidade também. E é isso, aqui tem o meu LinkedIn ali embaixo, é Angélica_Olive, fiquem à vontade para me adicionar. Esse QR Code também leva para a minha página no LinkedIn. A gente tem algum tempinho para perguntas? Tem 5 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, curiosidade.
Bom dia, boa tarde, eu sou o Igor. Boa tarde. Eu fiquei curioso quando você falou da IA poder pegar o contexto ali no Android Studio para ajudar com códigos, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, ela pode ajudar também a escrever documentação do seu código, tipo algum comentário de uma função e tudo mais? Pode, pode. E isso, na verdade, é algo que é bem... Tanto o Gemini quanto o Copilot. O Copilot eu já utilizei em projetos vida real mesmo. E essa parte de documentação é muito incrível, assim, na verdade. Ele faz muito bem. Eu já fiz até um aplicativo de assim, introdução à utilização do Gemini no Android, por exemplo. E eu passei aí o código, o link do repositório no próprio prompt do Gemini e falei, gere um arquivo README para mim. Ele fez certinho, falando sobre o que o aplicativo faz, uma formatação, Markdown, então documentação pode usar. Boa tarde, meu nome é Aline. Bom, eu ainda não testei o KMP, mas eu já vi muitos desenvolvedores que estão estilizando, falando que tem uma performance muito boa já, inclusive muito próxima do nativo. Pensando nisso, você acredita que vai chegar um momento em que não haverá essa separação de desenvolvimento nativo e já vai direto para o híbrido ou não? Sempre vai ter esses dois caminhos, assim, quer dizer, três, na verdade, né? Pergunta bem difícil de responder. Mas eu acredito que é uma tendência forte, porém não tem como a gente matar uma tecnologia, matar o nativo 100%. Dado tudo que a gente já tem feito hoje, é um dos motivos, né? Dificilmente empresas que constroem aplicativos gigantes, que têm repositórios com mais de 2.000 módulos, vão reescrever tudo, porque, querendo ou não, as bibliotecas que você utiliza são diferentes, então é difícil. Isso aconteceria, talvez, muitos anos-luz à frente, mas quem sabe o que vai acontecer muitos anos-luz à frente? Talvez outra coisa, outro boom aconteça. Então, eu acho que é uma tecnologia relevante, que se faz sentido para o projeto que a gente pode avaliar e é algo que já está pronto para ser usado. Mas que vai matar, e foi algo que até no Google I.O. foi bem polêmico, do tipo, mas porque agora tem o Kotlin multiplataforma, vocês vão matar o Flutter? Eles falaram, não, porque são propósitos diferentes. O Flutter, ele gera o aplicativo inteiro para diferentes plataformas. O Kotlin multiplataforma, ele compartilha pedaços do código. Então, tem espaço para diferentes tecnologias em diferentes projetos, com certeza. Tem mais uma pergunta aqui, acho. Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom, parabéns pela apresentação. Dentro das plataformas do Google, já existe algum produto na própria esteira de desenvolvimento específico para fazer a parte de SAST, DAST e segurança de componentes de código? Ou utiliza-se produtos de mercado, tais como Checkmarx, Veracode, o próprio SonarQube para padronização de codificação? Dentro das plataformas Google, quando você pergunta, seria... No Android Studio, por exemplo. Existem algumas ferramentas de segurança dentro do Android Studio, sim. E também melhores práticas de segurança no desenvolvimento de aplicativos. Ok. Mas eu diria que seria mais padrão de mercado do que tecnologias padrão que a gente seja obrigado a utilizar, sabe? Ok. Seguindo, então, um Forrester da vida ou até um Gartner, olhando um bom posicionamento, utilizar um desses produtos seria uma boa prática ali para desenvolver com componentes seguros, né? Eu não sou especialista em segurança. Ok. Talvez alguma pessoa que seja vá responder você com mais certeza, mas com certeza padrões de mercado vão funcionar independente. Legal. Era mais a integrabilidade mesmo das plataformas, tá? Ok. Obrigado.
Muito obrigada, gente.